Então agora é hora de eu dar a minha opinião crítica sobre o novo filme de Christopher Nolan. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e eu não vou dar spoilers aqui do filme, vou fazer algumas comparações aqui com a obra original, mas só para ter um contexto, e aí caso vocês queiram, depois eu faço um outro vídeo comparando as duas obras, né? O filme do Nolan e a obra do Homero, aí sim com todos os spoilers, com o que ele mudou, comentem aqui embaixo. Bom, primeiro ponto aqui é que a Odisseia, ela pode ter vários propósitos narrativos ali, várias mensagens do que você quer que a história se refira. Então a gente pode ver as provações de Odisseu, como ele era visto como uma quase divindade, a gente pode ver isso também pela forma com que os deuses interferem em situações humanas, isso mais no caso da Ilíada, que é da Guerra de Troia ali, mas na Odisseia também funciona, e também temos a abordagem do amor do Odisseu e da Penélope, que faz com que ele volte para casa mesmo encarando inúmeras provações até com interferência divina, ele consegue superar tudo que se coloca na frente dele para voltar para os braços da amada. E é essa a abordagem que o Nolan escolhe. Então, só dando um contexto geral aqui para vocês, esse filme se passa depois da Guerra de Troia. Então a gente tem aquele contexto da Guerra de Troia que a gente viu no filme de 2004 com o Brad Pitt, de Aquiles e tudo mais. Depois que acabou aquela guerra, Odisseu tem que voltar para casa. A guerra demorou uns 10 anos. Para ele voltar para casa dele, ele demora mais quase 10 anos também. Só para vocês terem noção de como esse caminho foi cruel para ele. O filme mostra essas provações que o Odisseu passou junto com os homens dele para voltar para casa, em um formato também de conto. E esse é o primeiro ponto que pode parecer meio confuso para algumas pessoas, a estrutura do filme de ir e voltar. Então a gente tá no tempo presente, com o Telêmaco e a Penélope, que são o filho e a esposa do Odisseu. O Odisseu é interpretado pelo Matt Damon, o filho dele, o Telêmaco, é pelo Tom Holland, e a esposa dele, a Penélope, é pela Anne Hathaway. E eles dois estão ali no palácio que era de Odisseu, já há cerca de uns 15, 17 anos que o Odisseu não volta para casa, e ali a situação é a seguinte: a mãe do Telêmaco, ela está esperando o marido dela voltar, só que a maioria dos pretendentes nobres da região já acham que ele tá morto e querem se casar com a rainha, querem se casar com a Penélope. Então esses pretendentes foram aos poucos tomando conta do castelo, tomando conta da casa de Odisseu, achando que ele estava morto e não voltaria mais. Todos eles, os pretendentes, querendo se casar com a Penélope. E ela, ano após ano, recusando, enrolando o máximo que ela pode. Muito se fala da Penélope passar anos e anos tecendo um sudário ali para enganar, enrolar os pretendentes. Então ela estava tecendo um quadro de linhas, basicamente, só que chegava na madrugada, ela desfazia, e ela falava pra eles: enquanto eu não terminar isso aqui, eu não vou aceitar ninguém. E aí ela ficava o dia inteiro lá fazendo, quando todo mundo ia dormir, ela desfazia e começava de novo. Chega uma hora que isso é percebido e a pressão pra ela aceitar um novo pretendente acaba aumentando. Então nós temos esse cenário, vários pretendentes no castelo, com ela lá no fundo, cercada por uma parede meio que, dá pra ver, né, uma parede meio de linha, assim, de grade, fazendo os tecidos dela, enquanto esses pretendentes ficavam sentados nas mesas em banquetes, festas, e o Telêmaco, o filho dela, o personagem do Tom Holland, ficava meio tentando controlar a situação, porque caso se confirmasse a morte do pai dele, ele seria o rei, ele teria que sentar no trono, mas esses pretendentes também agem com ele, tentando fazer com que Telêmaco perca a cabeça, entre numa briga com eles, para que ele possa acabar morrendo por acidente, né? Então tem todas essas provações. A Penélope, a Anne Hathaway, tá enrolando, enquanto o Telêmaco tem que lidar com essa galera, tem que resistir a essas provocações e tudo mais, e os dois esperando o Odisseu voltar. Mas o Odisseu demorou 17, quase 20 anos para retornar para casa. Então este é o primeiro cenário. E aí o Telêmaco, ele quer saber mais sobre o pai dele, e ele vai procurar notícias do pai dele. Chega um momento que ele encontra uma outra pessoa que foi para a Guerra de Troia junto com o Odisseu, que fala: eu não tenho notícias do seu pai de agora, mas eu posso te contar as histórias dele. E aí a gente volta para os contos, né, as situações que o Odisseu passou. E nós temos a inserção aqui da Batalha de Troia, mostra muito por cima, então a gente vê o cavalo de Troia, como ele foi feito, né, na água, como eles sofreram dentro do cavalo de Troia para não serem pegos antes de passar dos portões. Tudo isso que a gente viu lá no filme, a gente tem flashes aqui. E a gente corta para Odisseu, ele está preso com a Calypso. Calypso é uma divindade, uma belíssima mulher que queria ficar com Odisseu
pra ela se apaixona por ele, queria ele ali, então ela enrola ele pra ficar com ela, pra que ele esqueça a família dele. E o Odisseu fica comendo uma flor de lótus, que na obra original da Odisseia, essa flor de lótus ela tem esse mesmo propósito, né? Quem come ela esquece de voltar pra casa, mas ela tá inserida em um outro contexto, mas eu achei legal a forma com que eles colocam aqui. Chega um grande momento que o Odisseu consegue recobrar a memória pra voltar pra casa, e nisso ele vai lembrando das situações. A própria Calypso ajuda ele a lembrar, e aí com ele lembrando, a gente vai visitando as provações que ele passou até chegar para Calypso. Então a gente tem o conto do Ciclope, que é muito bem feito aqui. A gente tem também ele enfrentando os Lestrigões, outra parada que é bem intensa. Tem a Circe é aquela mulher que é conhecida também por transformar os homens de Odisseu em porcos. E todos esses personagens que eu citei, o Ciclope, filho de Poseidon, os Lestrigões e a Circe, que transforma homens em animais, a gente viu, por exemplo, na segunda temporada de Percy Jackson, com uma maneira mais fantasiosa, uma maneira mais geracional, né? Aqui na Odisseia as coisas são um pouco mais sérias e também o Nolan tenta deixar uns traços mais realistas nesse sentido. Isso eu gostei bastante. Por exemplo, a Circe vai transformar os homens em animais, a gente vê os modos dela transformar isso. É mais realista do que na própria obra da Odisseia do Homero, né? Aqui é uma parada meio grotesca, meio bizarra. Vocês vão ver quando assistirem. Prestem atenção porque é um negócio meio bizarro. Tipo, ela transformando um homem em porco, você vai vendo a transformação acontecer do jeito que você... Eu tenho certeza que vocês não esperam que essa transformação aconteça desse jeito. Também o conto das sereias, que também está nessa segunda temporada de Percy Jackson, né? Que para passar pelos cantos das sereias eles colocam cera no ouvido ou se amarram no navio para não nadarem até elas. Isso aí tá tudo no filme e tá tudo também muito bem feito. A coisa que eu senti falta, já que o Nolan escolheu essa abordagem, né? Como eu disse no começo do vídeo, tem algumas abordagens possíveis. Interferência divina, Odisseu como um possível semideus, visto como quase divindade, e a necessidade dele de voltar para casa, a força do amor dele da Penélope, que faz com que ele supere tudo isso para voltar para ela. O Nolan escolhe essa terceira opção e a personagem da Anne Hathaway, a Penélope, ela demonstra isso, ela transparece isso da melhor maneira possível. Provavelmente a Anne Hathaway é quem tem a melhor atuação do filme, mas eu senti falta dessa urgência, dessa necessidade que poderia chegar a doer no Odisseu do Matt Damon. O Matt Damon tá ótimo como esse herói épico, mas ele não me pegou tanto nessa urgência de voltar pra casa, tá? Isso é uma opinião minha, uma impressão que eu tive. Ele brilha demais no épico, em ser esse grande herói, as cenas de ação, as falhas humanas que o Odisseu tem também, mas nessa hora nem tanto. O roteiro sim demonstra, claro, que ele o tempo todo tá pensando na mulher e no filho dele e tudo mais, mas eu senti um pouco de falta, talvez na interpretação, talvez na direção para o ator, dessa urgência transparecer nele, da forma com que transparece na Anne Hathaway. Ela sim, mostra que a ausência do Odisseu chega a dar uma dor física nela. Né? Em todos os momentos que ela cita isso, ela transparece essa dor, ela mostra como ela tá sofrendo, como ela quer que ele volte, como ela acredita que ele vai voltar, mesmo com todo mundo ao redor dela falando que ele tá morto. E como o peso desses pretendentes ali perto dela, como abutres, dela manter esse trono, conseguir enrolar todo mundo enquanto nutre as esperanças dele voltar, enquanto houve relatos de viajantes que dizem ter visto Odisseu pelo caminho, tudo isso mostra o peso que ela tá carregando, enquanto o Odisseu é um pouco mais distante neste quesito. E aqui nós temos mais dois personagens que também fazem uma antítese boa, que é o Telêmaco, o personagem do Tom Holland, e o Antino, que é o personagem do Robert Pattinson, o grande vilão do filme. O Antino é um dos nobres da região que o Odisseu mora, né, que tá ali tentando ser, ele é o principal pretendente para se casar com a Penélope, e ele é um puta de um vilão, porque o contexto do personagem dele mostra que ele é um covarde, que passa uma história de ser um homem grandioso, heróico, que tem um propósito maior para cumprir ali, e por isso que muitas pessoas o apoiam como o principal pretendente para a Penélope, até ele consegue se sobressair nesse ponto. E essa também é outra interpretação muito boa, porque você fica com um ódio do Robert Pattinson nesse filme, que você não tá ligado, mano. Toda hora que ele apareceu, eu falava, caralho, mano, alguém esse filho da puta logo, por favor. E então é uma baita interpretação, e o Tom Holland, ele me surpreende, tá? Eu já tinha falado várias vezes que o Tom Holland, ele tem nuances como Homem-Aranha que são muito boas. Uma das que eu sempre vou lembrar é quando, em Guerra Infinita, quando o Tony Stark vira pra ele e fala, você é um Vingador agora, quando eles estão indo lá pro espaço. É uma expressão que o Tom Holland entrega ali, que é de orgulho, ao mesmo tempo de medo, e tudo isso ele transparece no olhar. Isso é atuação, tá? E ele é um puta... Não é porque ele tá fazendo um filme da Marvel que a gente vai deixar a atuação dele passar despercebida.
aquelas nuances do olhar daquela cena específica sempre me pegaram como, tipo assim, mano, o cara é um baita de um ator, tá? Ele fez outros projetos que fizeram que as pessoas virassem um pouco a cara pra, tipo, Tom Holland. Não sei se ele é tão bom ator assim, ele é um ótimo showman, mas não sei como ator. Ele é um grande ator e aqui ele se estabelece como um, né? Até o próprio Tom Holland brincou, ele falou que quando ele recebeu a ligação do Nolan pra interpretar o Telêmaco em Odisseia, ele pensou assim, pô, eu achei que você ia ligar pro Timothée Chalamet fazer isso, tá ligado? Que é basicamente, todo mundo que quer um personagem desse estilo aqui, liga pro Chalamet. Você quer mais um showman, liga pro Tom Holland. O Nolan ligou pro Tom Holland pra pegar esse personagem mais carregado no drama, e ele entrega muito, muito bem. Nós temos Elliot Page que foi centro de muitas polêmicas aqui no filme, quando saíram os primeiros boatos de que ele estaria interpretando o Aquiles. O Aquiles não tá no filme, tá? Eu senti falta disso aqui, mas como o Nolan escolheu uma das vertentes aqui, escolheu focar na história de Odisseu, ele cortou Aquiles, o que até faz sentido. O Aquiles ele é inserido na Odisseia, mas como lembranças do que a gente viu do Aquiles na Ilíada. É meio que uma referência ali do herói que poderia ter tido uma vida mais pacífica e mais longa, mais escolheu a glória e depois talvez se arrependa disso e tudo mais. O contexto que ele apareceria na Odisseia tem no filme, mas outros personagens aparecem, outros personagens que são mais importantes para a história do Odisseu. A aparição do Aquiles pro Odisseu nesse contexto, ela é mais para a lenda do Aquiles e por isso ela foi cortada. E aí saíram depois outros rumores de que Elliot Page estaria interpretando o Elfenor, que é o primeiro soldado das forças do Odisseu e tudo mais, e ele está interpretando o Sinon, que é um outro contexto, mas eles mesclaram esses dois personagens, o Sinon e o Elfenor. Então quando ele aparece de fato, que seria a cena do Elfenor falando com o Odisseu da importância de se dar um velório digno aos homens, já falei disso num outro vídeo que tá aqui em cima, depois assistam que é bem legal também, eles mudam esse contexto de novo, pra trabalhar mais a história dos personagens que eles escolheram focar no filme. Então o Sinon ele tem uma relação maior com o Antino, o personagem do Robert Pattinson, e com o próprio Odisseu, e ele cumpre essa proposta também muito bem. Não é um papel grande, mas é um papel emblemático, como o Elfenor também seria, então eu gosto do Nolan ter mesclado essas situações. E eu chorei aqui, tá, gente? Eu chorei, antes da gente chegar nos pontos técnicos do filme, eu chorei na cena do Argos. O Argos é o cachorrinho do Odisseu, e quando tem cachorro, vai me pegar, com certeza, ainda mais a emoção, né? O Argos é o cachorro fiel ao Odisseu, que também esperou ele voltar para casa. Eu falei para vocês que o Odisseu ficou cerca de 17, 18, quase 20 anos fora de casa. Vocês imaginam a dificuldade de um cachorro esperar 20 anos para o seu dono voltar? Ele já tinha que ter criado um laço antes, né? Então é um negócio realmente bem impressionante. E a cena do Argos, ela me emocionou muito, assim. É uma construção também bem trabalhada em pequenas ceninhas. E quando a gente tem a resolução disso tudo dos dois se reencontrando, mano, eu coloquei a mão na cara. Eu tava sentado do lado da Natália Kreuzer na sessão lá da cabine. Eu não sei se ela viu eu chorando, porque assim, não é um filme pra chorar, né? Mas é uma cena que, mano, eu tenho a Área Liana aqui, se vocês acompanham nas redes sociais, vocês sabem. Minhas cachorrinhas filhotes ainda, tem 1 ano, né? E eu já faria qualquer coisa por elas, então... Cachorros sempre me emocionaram quando apareciam no cinema, mas não tanto quanto agora, né? Eu tive o Banzé também, que eu lembro dele já dar uma embargada, e a Área Liana, então me pega demais, e essa cena me fez chorar. Os momentos do Argos aqui me fizeram chorar realmente no filme, mas não é um filme feito pra chorar, tá, gente? Isso aí é coisa minha. E agora vamos falar um pouquinho, então, do que eu gostei na maior parte do filme. Eu já falei um pouco disso no vídeo de primeiras impressões, que também está aqui. Esses dois primeiros atos, eles vão indo e voltando, pode parecer meio confuso pra alguns, pode parecer meio arrastado para outros. Para mim foi uma mescla dos dois. Ora eu achava um pouco confuso, ora eu achava um pouco demorado, mas no final eu entendi todo o conjunto da obra e para mim não é uma coisa que impactou negativamente no filme. Esse filme, ele talvez possa parecer ter um problema de ritmo, mas para mim não teve. Tá? Talvez alguém vá achar arrastado, talvez não também. Quando chega no terceiro ato, que é o ato da conclusão, né? Quando o Odisseu volta para casa e tem que lidar com os pretendentes que estão tentando tomar o seu lugar, esse tempo depois, então ele já tá bem mais velho, essa lenda dele, ele já é dado como um homem morto ali e tudo mais. Ele tem que lidar com essa situação também de uma forma mais discreta. É tudo muito bem. Aí sim, esse terceiro ato ele te deixa preso na tela o tempo inteiro, porque aí ele para de ficar indo e voltando, ele foca numa história presente, do tempo presente, e nesse momento a construção do Nolan ela brilha como ela sempre brilhou. Diferente de Oppenheimer, que você tem uma linha cronológica para seguir que é quase extremamente linear, aqui não. Aqui você tem esses momentos de flashback, então o Odisseu tá contando o que ele passou,
passou, aí tem um outro cara contando pro Telêmaco o que o Odisseu fez, e a gente vai indo nisso até chegar no momento em que eles se reencontram e o Odisseu vai recuperar o seu lugar de direito. Eu também senti um pouco de falta de mostrar mais essa necessidade do Odisseu ao longo do filme, mas isso também não tem nem na obra original, era algo que eu acredito que seria mais estruturado para se adaptar para o cinema, para fazer essa trama mais fechadinha, sabe? Para talvez resolveria um pouco desse possível problema de ritmo que os dois primeiros atos teriam. E aí, em termos técnicos, a gente não precisa falar nada. Tem gente reclamando das armaduras e tudo mais, mas visualmente é tudo muito bonito. O Nolan, ele consegue deixar realista um Ciclope, é o melhor olho central que eu já vi na cultura pop. Então a gente tem, por exemplo, o terceiro olho que vai no meio da testa, ou o Ciclopes mesmo, que tem esse olho aqui em Percy Jackson, Doutor Estranho tem o terceiro olho e tudo mais. É sempre muito difícil de você fazer isso visualmente falando. E o Nolan conseguiu com o Ciclope aqui fazer isso de um jeito que, mano, não causou nenhuma estranheza. E é até uma... E dá pra ver que o Nolan usou técnicas de efeitos práticos pra possibilitar tudo isso. Ele usou o mínimo de CGI possível, nem sei se tem tanto CGI assim. Ele usa aquele negócio de perspectiva pra você mostrar que os homens do Odisseu são muito menores do que o Ciclope, tipo assim, muito menores mesmo. O Ciclope deve ter uns 8, 10 metros de altura e ele consegue mostrar essa diferença de um jeito prático na trama. O Ciclope não é um monstro de CGI. Os Lestrigões também. Os Lestrigões são menores do que o Ciclope, eles devem ter, sei lá, uns 3, 4 metros, mas eles são brutais. E eles, diferente do Ciclope, que é uma situação mais tensa, mais calma ali, é um perigo meio que você fica, não vou falar nada pra ele não ouvir, tá ligado? Os Lestrigões, eles já chegam a pancadaria comendo e, de novo, é uma ameaça muito grande e o jeito que o Nolan faz isso é se fazendo valer de todos os efeitos práticos que ele aprendeu ao longo de todos esses anos. Ele sempre foi mais pro prático do que pro CGI, pro efeito visual de computador e tudo mais. E aqui ele consegue, era um medo das pessoas, né, dele conseguir adaptar esses contos, essas mitologias aqui, ele consegue. O personagem do Telêmaco, do Tom Holland, também tem um senso de urgência muito bom e as cenas dele também mostram um pouco disso. Toda essa conspiração dela chega no terceiro ato, ela está muito boa. E agora então vamos listar aqui as melhores atuações na minha opinião. A primeira, a melhor de todas, é a da Anne Hathaway, a Penélope, justamente porque ela transparece essa necessidade do retorno do Odisseu e todo o peso que ela carrega de ter que enrolar os pretendentes, cuidar do filho dela, preparar ele para a possível herança do trono, e enquanto ela faz tudo que ela tá fazendo ali para manter esse posto vago, transparece numa atuação muito forte. O vilão do Robert Pattinson também é muito bem interpretado, o Tom Holland brilha, a Zendaya. A Zendaya é Athena, isso aí todo mundo já sabia. Todas as inserções dela são absurdas. Ela passa aquela indiferença divina, por mais que ela também esteja interpretando uma Athena meio martirizada, porque a Guerra de Troia também meio que machucou muito ela estando nessa situação, ela ainda sente muito isso. Mas, ao mesmo tempo, transparecendo essa meio que indiferença que os deuses têm perante os jogos dos humanos. Os humanos são para eles um jogo, né? Então, por mais que ela esteja nessa situação de estar meio machucada, ela também transparece tudo isso e a Zendaya faz isso em nuances muito pequenas que só um grande ator conseguiria fazer. O Nolan não faz esses efeitos de poder nem nada do tipo. Ele coloca essas divindades como interferência, né? As divindades aparecem para mudar o rumo das coisas, para jogar os personagens onde eles têm que estar. E a Zendaya faz esse papel de uma maneira brilhante. Até tem um momento que tem a estátua de Atena e a Zendaya inserida ali como a personificação dessa estátua. Tipo, o que é feito com a estátua a gente vê acontecendo no corpo físico da Zendaya ali, que eu achei muito boa também, tá? É uma cena pesada, mas é uma cena que mostra também a importância destes símbolos. Eles até falam, né? Peguem os símbolos deles quando eles estão invadindo Troia, é nesse momento. Então eu gostei muito desse toque que o Nolan colocou aqui, sabe? E outra que me surpreendeu positivamente, mas me surpreendeu não, que eu já sabia que ela ia ser boa, a Lupita Nyong'o como Helena. Toda vez que ela aparece também, ela dá a intensidade daquela que causou a Guerra de Troia. Assim como eu falei de Elliot Page, né, que causou muito lá quando ele foi anunciado, as pessoas achavam que seria o Aquiles. A escalação da Lupita Nyong'o como Helena de Troia também gerou muito fuzuê, muita gente reclamando, porque tinha a imagem da Helena de Troia dada a Anne Kruger lá de Troia, do filme de 2004, ela loira, branca e tudo mais. Todo mundo jura que sabe qual é a Helena de Troia certa. Mas será que alguém aqui leu o que Homero descreve sobre ela? Bora falar sobre isso agora, porque pode ser um momento bônus aqui do vídeo que também cabe muito bem.
Uma das polêmicas em cima do filme do Nolan antes dele ser lançado era a Lupita Nyong'o não pode ser a Helena de Troia. E a justificativa que as pessoas davam é de que no livro ela é descrita de forma diferente. Só que quando você realmente vai na obra original, você vê que a coisa não é tão óbvia quanto as pessoas dizem que é. Uma expressão muito apontada para Helena, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, é dos braços brancos, ou os braços claros. Mas isso é muito mais conectado a um sinônimo de nobreza, daquele que não põe a mão na massa, basicamente, que não vai ao trabalho, é muito além do apontamento físico. Já começa por aí, porque essa situação de braços brancos era uma das que as pessoas usavam muito para justificar que não poderia ser a Lupita Nyong'o. E não, o braço branco é um termo que quer dizer, neste contexto, da nobreza, né? São as pessoas que não vão ao trabalho duro, basicamente. Essa descrição é uma fórmula poética de status, ligada a uma ideia de nobreza de quem não trabalhava exposto ao sol, e Homero usa isso para diversos personagens. E isso tá longe de ser uma descrição física ou algo do tipo que as pessoas amam apontar que é. E uma coisa que o Homero faz muito nas duas obras, Ilíada e Odisseia, é mostrar o impacto da beleza de Helena nas outras pessoas ao invés de descrevê-la fisicamente. Há uma cena icônica no livro 3 da Ilíada. Os anciãos de Troia veem Helena chegando nas muralhas e dizem que não é surpresa a guerra durar tanto tempo por uma mulher assim. Essa é praticamente a prova definitiva da beleza dela. Eles não citam nenhum traço físico, eles olham para ela e falam: eu entendo porque estão fazendo uma guerra por essa mulher. Então ele não descreve cor do cabelo, do olho, da pele, nada do tipo. Ele descreve o efeito que a beleza da Helena tem sobre os homens que a veem. Homero propositalmente deixa a aparência física dela em aberto. Essa imagem padrão que muita gente tem da Helena, sendo loira, com pele branca e tudo mais, vem muito dos séculos de pinturas europeias e também da adaptação de 2004 de Troia, que teve esse efeito em todo mundo. Então não só o Aquiles do Brad Pitt serviu como se fosse aquele a única imagem e semelhança que pode haver do Aquiles, como a Helena de Troia da Diane Kruger também. Então essa noção de que a Helena de Troia tem que ser loira vem muito mais dessas situações externas do que da obra de Homero. E quando o Nolan pega a obra de Homero para se adaptar, ele se baseia nas descrições que Homero coloca, descrições de percepção, não descrições físicas diretas. O livro deixa tudo isso muito mais aberto para a interpretação do que nós crescemos acreditando que era. E é por isso que tanto a Diane Kruger quanto a Lupita Nyong'o são ótimas representações de Helena de Troia, porque você olha para as duas e você vê que sim, guerras seriam travadas por esses rostos. E é muito importante a gente ter essa noção antes de sair falando um monte de bobagem, porque a gente tem que lembrar também que tem pessoas ali do outro lado interpretando esse papel. A Lupita está interpretando um papel que lhe foi dado. O Nolan está se baseando na obra que ele está adaptando, e o próprio Nolan deu uma entrevista também falando sobre essas situações, e ele disse que para ele é irrelevante o que as pessoas acham da obra dele antes delas terem assistido. Claro que depois que as pessoas assistem, aí sim, as opiniões elas importam um pouco mais para ele, mas ele citou, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. Nessa entrevista ele fala: pô, eu convivi 10 anos com Batman, eu sei lidar com as pessoas reclamando das escalações que eu faço antes delas verem em ação. E quando ele fala isso, ele está se referindo principalmente ao Heath Ledger. Quando ele foi anunciado como Coringa, o povo surtou, queriam o Jake Gyllenhaal, queriam outros atores ali, não o Heath Ledger. E o Heath Ledger, até hoje, é provavelmente o melhor Coringa que a gente já teve. E quando você vê a Helena de Troia da Lupita Nyong'o em A Odisseia, você entende porque o Nolan colocou ela. O peso das falas dela nos poucos momentos que ela aparece, eles estão muito bem retratados. Todo esse cenário que gira em torno dela também, da Helena responsável por causar a guerra de Troia, daquele símbolo que se martiriza até também por conta desses resultados. Uma mulher que responde e age da sua maneira também. Então, eu gosto muito da interpretação dela. Essas são as interpretações que eu citei aqui. A interpretação do Matt Damon também merece ser exaltada, porque o ponto que eu falei aqui que eu não gostei, talvez seja muito da direção que o Nolan deu pro personagem dele, tá? E não dele como ator, porque a gente sabe que ele também é um ator dos mais capazes que tem por aí. Ele é o grande protagonista do filme, e não é a primeira vez que ele trabalha com o Nolan, então ele tem toda a confiança, assim como o Cillian Murphy, quando ele fez o Oppenheimer, ele já tinha feito 500 filmes com o Nolan sabia que ele estava apto a protagonizar uma obra, e ele fez a mesma coisa com o Matt Damon e também deu super certo. E as interpretações fabulosas como sempre, por mais que eu ache que aqui a grandiosidade, a dimensão grandiosa do contexto do filme, ela às vezes se sobressai às interpretações, com exceção da Anne Hathaway, que tem uma interpretação extremamente poderosa. E sim, nas horas que ela aparece, o além
perde um pouco de importância pra gente observar o que está acontecendo com a Penélope, personagem de Anne Hathaway. O meu veredito curto e reto aqui sobre a Odisseia é que é um primor técnico, como sempre. O Nolan conseguiu usar efeitos práticos para criar esses seres mitológicos. O que mais me impressionou nesse sentido foi o Ciclope. Ele fez o melhor olho central que eu já vi em uma série, em um filme, em qualquer lugar. E Odisseia é um filme para você ver na maior tela possível. A gente tem 2 atos de contos, de flashbacks, momentos de lembranças e momentos presentes. E no terceiro ato, tudo isso junta no tempo presente para resolver o grande conflito que é mostrado pra gente no filme. E a estrutura de ir apresentando pra gente os mistérios ao longo da trama, ela é muito positiva, porque mantém você intrigado o tempo inteiro. Eles não contam tudo no começo para depois ir resolvendo. Eles vão resolvendo e contando as coisas alternadamente até chegar no terceiro ato, que aí sim, tudo se junta e isso funciona, na minha opinião, muito bem. Por mais que eu ache que isso não vá funcionar para todo mundo e eu entenda quem se incomoda com essa estrutura. A Odisseia estreia nessa semana nos cinemas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte aqui. E se você quiser também uma comparação mais próxima do que é a obra original do Homero e do que é a Odisseia do Christopher Nolan, comentem que eu faço um vídeo desse aí sim, com todos os spoilers possíveis dos acontecimentos do filme e de como eles diferem da obra original. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois que assistirem também comentem o que acharam aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.